Oi gente, tudo bem? O Tô no Meu Direito começou. Hoje vamos falar sobre aposentadoria e o que mudou no ano de 2024. Minha primeira convidada é a advogada especialista em direito previdenciário, Aiel Antonini. Doutora, começo lhe perguntando, as novas regras estabelecidas pela reforma da Previdência já começaram a valer. Como é que fica o tempo de contribuição e a idade mínima que são exigidos aí para se aposentar? Rose, a reforma da Previdência aconteceu no dia 13 de novembro de 2019. Infelizmente, a gente não consegue estipular aqui uma única data, uma única idade de aposentadoria, nem um único tempo de contribuição. Porque o que aconteceu? Com a reforma da Previdência, foram estipuladas 5 regras de transição. Então, nós temos aí várias idades, né, para conseguir a aposentadoria e vários tempos de contribuição. Então, infelizmente, a gente não consegue estipular uma única data. Com a reforma da Previdência também surgiram o pedágio e o sistema, regra, melhor dizendo, de pontuação. Eu quero que você explique como essas duas novas regras funcionam. Pronto, então eu vou começar explicando pelo pedágio, tá? O pedágio, ele fez parte dessas regras de transição e existem 2 tipos de pedágio. O pedágio de 50% e o pedágio de 100%. Esse pedágio, essa regra de pedágio, ela não vale para todos os segurados. Então, não é todo mundo que é filiado ao INSS que tem direito a aproveitar essa regra de pedágio. Só tem direito a aproveitar essa regra de pedágio aquelas pessoas que faltavam apenas 2 anos para poder aposentar. E aí é importante, nesse caso, que as pessoas entendam como é que se calcula esses 2 anos que estavam faltando para aposentar. Existia, antes dessa reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, uma mulher, por exemplo, poderia aposentar com 30 anos de contribuição e um homem com 35 anos de contribuição. Então, digamos, uma mulher que começasse a trabalhar com 20 anos, se ela permanecesse trabalhando, contribuindo para o INSS por 30 anos, ela poderia se aposentar com 50 anos, por exemplo. Só que o que acontecia? Imagine uma pessoa que se aposentava com 50 anos. Ela ficaria muito tempo aposentada. Então, o que aconteceu? Com a reforma da Previdência, houve uma alteração nessa aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a pessoa hoje não se aposenta mais apenas com o tempo de contribuição. Muita gente costuma dizer que acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Não é que acabou, é que mudou o jeito de fazer esse tempo de contribuição, certo? Então, imagine que antes da reforma da Previdência, uma pessoa poderia se aposentar muito jovem. Hoje não pode mais. Então, existe uma idade mínima para a aposentadoria, certo? E aí entram os pedágios. Então, no pedágio de 50%, por exemplo, imagine que uma mulher estava lá com 29 anos de contribuição. Ela faltava só 1 ano para se aposentar. Então, no pedágio de 50%, como o próprio nome já diz, 50%, então significa que ela vai ter que fazer mais 6 meses de contribuição, além daquele 1 ano faltante para se aposentar, certo? Já no pedágio de 100%, essa mesma mulher que faltava 1 ano para se aposentar, tem que contribuir com 1 ano a mais. Então, ela ficaria com 2 anos de contribuição. Ao invés dela contribuir por 30 anos, ela contribuiria com 32 anos, certo? Ela teria que alcançar esses 32 anos. E por que foi feito isso? Justamente para essas pessoas que estavam ali faltando 2 anos para se aposentar, não perderem o período de aposentadoria. Porque pode ser que elas não tivessem a idade para se aposentar. Aí você pode perguntar assim, doutora, mas existe uma diferença, além dessa diferença, por que eu ia querer me aposentar com pedágio de 100%, por exemplo? Porque às vezes ele é mais vantajoso, ele não incide sobre ele o que a gente chama de fator previdenciário, que é como se fosse uma alíquota, só para ficar mais fácil de entendimento, uma alíquota que reduz o valor da aposentadoria. Então, se você pega esse pedágio de 50%, ele reduz o valor da sua aposentadoria, porque é aplicado um fator previdenciário. Já no de 100% não aplica o fator previdenciário. E mais uma diferença, quando você vai fazer o pedágio de 100%, a mulher tem que ter no mínimo 57 anos e o homem tem que ter no mínimo 60 anos. Então, tá vendo? São muitos detalhes nessas regras de transição. Então, essas são 2 regras apenas. Aí faltam 3 regras ainda, né? Nesse período de transição. Então, como eu expliquei,
não existe mais aposentar apenas por tempo de contribuição. Aí a gente passa para uma nova aposentadoria, que é a aposentadoria por idade progressiva, que a partir de 2024, mulheres têm que alcançar 30 anos de contribuição e mais 58 anos e meio de idade. Os homens têm que alcançar 35 anos de contribuição e mais 63 anos e meio de idade. Então essa é o terceiro tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por idade progressiva. Aí, Rose, ainda existe a aposentadoria por pontos, que foi a que você me perguntou, né? Essa aposentadoria por pontos, em 2024, ela vai estar 101 pontos para homem e 91 pontos para mulher. Como é que faz o cálculo? Você pega o tempo de contribuição daquela pessoa e mais a idade que ela tem hoje. Então, por exemplo, um homem de 61 anos que tenha 40 anos de contribuição. Então, na somatória, 40 mais 61, ele tem 101 pontos, conseguiria aposentar por pontos. E existe uma última regra, que é a regra da idade, então que o homem teria que ter 65 anos, a mulher 62 anos e no mínimo 15 anos de contribuição. Então todas essas 5 regras, elas valem para quem já estava afiliado ao INSS, ou seja, para quem já estava pagando, contribuindo ali para a autarquia previdenciária. Para aquelas pessoas que começaram a contribuir depois da reforma, a regra já é diferente. Para o homem, por quê? Porque ele tem que ter, além de 65 anos, 20 anos de tempo de contribuição. Doutora, como é que funciona a aposentadoria para quem tinha direito antes de 2019? Ela entra na nova regra ou fica na antiga? Como é que funciona isso? Isso é uma pergunta assim, bem recorrente, porque a maioria das pessoas acha que porque não pediu a aposentadoria até 13 de novembro de 2019, não tem direito a se aposentar. Só que isso é um erro, porque essa pessoa que já tinha o direito de se aposentar antes da reforma da Previdência, por mais que não tivesse pedido essa aposentadoria, ela tem direito adquirido. Então ela não perde o direito, ela pode pedir a qualquer tempo e o que vai valer para ela é a regra antes de 2019. Porque o que vale no direito previdenciário é o tempo do ato e não o tempo do pedido. Com relação à aposentadoria rural, a gente sabe que a reforma da Previdência não tocou nesse ponto, mas neste ano de 2024 tem uma mudança aí para quem pode pedir a aposentadoria híbrida, não é isso? Isso. A reforma da Previdência, ela não estipulou alterações com relação aos aposentados rurais. Então permanece mulher 55 anos, homem 60 anos e a comprovação de que há pelo menos 15 anos exerce labor rural, certo? Em economia familiar, mas aquela economia mais de subsistência. Em contrapartida, existe previsão legal para aposentadoria híbrida. Essa aposentadoria híbrida é uma aposentadoria que cumula direitos rurais com urbanos. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa trabalhou lá muito jovem na roça e depois migrou para a cidade, no êxodo urbano, ou ao contrário, trabalhou na cidade e depois foi para a roça. Então, são pessoas que não vão, às vezes, aposentar nem 100% urbano, nem 100% rural. Para essas pessoas, a aposentadoria é chamada de aposentadoria híbrida. Nesses casos, o que muda? A idade. Então, permanece a demonstração de 15 anos de contribuição e, nesse caso, soma-se realmente o tempo que contribuiu na cidade, mais o tempo que a pessoa morou na roça. Então, pode ser que a pessoa trabalhou, por exemplo, na cidade 5 anos, mas trabalhou na roça um grande período. Então, vai somar esse período da roça com o período da cidade para completar os 15 anos. E aí, o que muda? A idade da mulher, 62 anos, e a idade do homem, 65 anos. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer tê-la recebido novamente no Tô no Meu Direito. Rose, sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição sempre que vocês precisarem de mim. O Tô no Meu Direito vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre aposentadoria. Os benefícios terão reajuste este ano. O porquê disso, depois do intervalo.
O Tô no Meu Direito está de volta e agora a gente fala sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo INSS este ano. A minha convidada é a advogada Laila Kissa. Doutora, explica pra gente como é que fica esse reajuste e como é que fica também o teto do INSS, que é aquele valor máximo que o segurado pode receber. Então, no dia 12 de janeiro desse ano, de 2024, foi publicada uma portaria que proporcionou um reajuste de 3,71% nos benefícios acima de um salário mínimo. Portanto, o teto do INSS, que no ano passado era de R$ 7.507,49, agora ele passa a ser no valor de R$ 7.786,01, ou seja, um aumento aí de mais de R$ 250. E esse reajuste, ele é calculado pelo IBGE e é importante mencionar que é com base no Índice Nacional de Preços do Consumidor. O que é esse índice? É um índice que visualiza como estão sendo os valores de produtos e serviços no mercado nacional para melhorar o poder de compra da população. Então, com base nesse índice, né, esse reajuste de 3,71% já dá uma melhora no valor do benefício. E como fica o reajuste para quem recebe um salário mínimo? E aqui eu coloco também as pessoas que recebem o benefício assistencial, como o BPC e o LOAS. Então, para quem recebe um salário mínimo, assim como as pessoas do BPC, que recebem um BPC, o reajuste ele é um pouco diferente. Ele é no valor de 6,97% e considera também os índices, né, os preços de produtos e serviços do mercado, mas além disso tenta fazer uma reparação da inflação. Então, acaba sendo um pouquinho maior e o valor do benefício que antes era de R$ 1.320, agora passa a ser R$ 1.412. A gente falou sobre reajuste, mas agora bora falar sobre contribuição, porque o reajuste foi feito, mas com relação à contribuição, este ano algumas pessoas vão ter que contribuir um pouquinho mais, né? Sim, sim, porque a contribuição ela é com base no valor de benefício. Então, se aquela pessoa contribuía 5%, por exemplo, do salário mínimo como MEI, ele agora passa a contribuir 5% de 1.412 e não mais 5% de 1.320. E aí já fica também para os telespectadores esse alerta de quando for fazer a contribuição em fevereiro, referente ao mês de janeiro desse ano, já precisa fazer a contribuição reajustada. Porque se fizer com base no salário mínimo do ano passado, ficará uma contribuição abaixo do mínimo e, consequentemente, não será reconhecida pelo INSS. Quais outras categorias, doutora, terão que contribuir também um pouquinho mais? Todas as categorias. Agora vai depender da faixa salarial. Por exemplo, quem contribui com a faixa salarial de R$ 3.000 não tem grande diferença, porque vai contribuir 20% de 3.000 é o mesmo valor do ano passado. No entanto, se essa pessoa contribui com base no teto, aí ela não vai contribuir mais 20% de R$ 7.507, e sim 20% de R$ 7.786. Então, todas as faixas salariais têm diferença, mas principalmente aquela que contribui com base no mínimo e aquela que contribui com base no teto. Então, o pessoal deve ficar atento para essa mudança na contribuição, né? Com certeza. Até porque, às vezes, acontece da população estar contribuindo acreditando que é com base no salário mínimo e quando vai pedir um benefício, o INSS se nega porque diz que não alcançou o mínimo. Aí, quando vamos analisar, verificamos que é porque estava considerando o mínimo do ano passado. E isso geralmente acontece nos meses de janeiro, fevereiro, março, que é quando a população ainda está, né, ganhando ritmo de trabalho, ritmo de vida mesmo do ano e acaba prejudicando lá na frente para um pedido de benefício. Muito obrigada pela sua participação aqui, foi um prazer tê-lo recebido. Eu que agradeço a receptividade e o convite, fico muito feliz em compartilhar conhecimento com a população. O Tô no Meu Direito fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.